Tirania de Aço Capítulo 3 Apresentando nova tecnologia, Berengar continuou sua rotina de exercícios por algum tempo, fazendo pequenas pausas para se recuperar quando sentiu sua frequência cardíaca subir muito. Com uma completa e total falta de equipamentos modernos de exercícios, o jovem alto, mas terrivelmente magro, foi forçado a se exercitar à moda antiga. Este regime de exercícios foi modelado, de acordo com os padrões PT do Exército do Zéu, embora reduzido a uma capacidade em que seu corpo frágil e coração fraco pudessem lidar. Como ele continuou a perseverar em uma tarefa que era incrivelmente difícil para o corpo fraco que ele habitava atualmente, Berengário prometeu que, quando pudesse, elaboraria projetos para pesos livres, quetlebeus e supino, que entregaria ao ferreiro da cidade, e perguntaria sobre a viabilidade de fabricar esses itens. Afinal, a proeza tecnológica dessa civilização estava longe do que ele consideraria avançado. Lambert olhou para seu irmão mais velho doente lutando para melhorar a si mesmo de uma torre acima do pátio do castelo. Uma carranca estava espalhada por seu rosto enquanto seus olhos perversos brilhavam ameaçadoramente à vista. Esse desejo, repentino de autoaperfeiçoamento, não era um bom presságio para seus planos. Sua raiva só superou sua descrença. Afinal, Berengar deveria estar morto. O veneno que Lambert havia usado era eficaz o suficiente para matar um cavalo de guerra, mas de alguma forma Berengar ainda estava de pé, mais saudável do que nunca. Todas as suas tramas foram desperdiçadas. As dívidas que adquirira para assassinar o irmão mais velho não foram pagas e, se ele não pudesse se tornar herdeiro do título de seu pai, não poderia pagá-las, o que não era um bom presságio para seu futuro. No entanto, se ele tentasse usar veneno novamente, sem dúvida atrairia a suspeita dos outros, algo que ele desejava evitar. Se Lambert sucedesse seu pai e alcançasse suas aspirações, ele precisaria planejar um novo plano de assassinato. Uma hora havia se passado e Berengário não era mais capaz de se exercitar. Sua primeira tarefa era tomar banho novamente e se livrar do suor e da sujeira acumulados em seu corpo durante o treino. Os servos ficaram perplexos porque ele desejava tomar banho 2 vezes em um dia, mas seguiu suas ordens. Depois de se purificar mais uma vez, Berengar voltou ao seu quarto, onde se sentou à sua mesa, pegou um pedaço de pergaminho e começou a desenhar projetos para várias das primeiras inovações que pretendia fazer na indústria. Embora Berengário tivesse autoridade limitada dentro da terra de seu pai, ele achava que pelo menos poderia negociar com seu pai sobre a implementação de tal tecnologia. Se seu pai perguntasse onde ele encontrou tais plantas, ele poderia simplesmente dizer que a adquiriu de um comerciante do Extremo Oriente. Afinal, tecnologias semelhantes devem existir na China durante esse período. Quanto mais cedo o baronato pudesse produzir aço em massa, melhor seria para seus planos. O baronato de Kufstein foi ambientado no Ducado da Áustria. Montanhas o cercavam e um grande afluente do rio Danúbio corria por ele, criando vales férteis. Foi exatamente por causa de seu layout geográfico que os von Kufsteins puderam manter seu controle sobre a região rica em recursos. Se não fosse a barreira defensiva natural que cercava o vale onde o povo morava, então famílias mais poderosas dentro do império certamente tentariam tomar a região para si. Depois de algum tempo, Berengar terminou os projetos de uma das invenções mais importantes na produção de aço. Sem ele, a revolução industrial na linha do tempo de sua vida anterior nunca teria acontecido. Era conhecido em sua vida anterior como o conversor Bessemer ou o processo Bessemer. Através deste processo, pode-se fabricar 3 a 5 toneladas de aço em questão de 20 minutos. O processo Bessemer funcionava essencialmente removendo as impurezas do ferro por oxidação. Ele utilizou o fluxo de ar através do material fundido para conseguir isso. Se forrássemos o interior do conversor com dolomita ou calcário, poderiam produzir uma quantidade maior de escória como subproduto, que poderia ser usado como fertilizante fosfatado barato. Assim, esta tecnologia auxiliou não apenas na industrialização, mas também na agricultura. Todos os componentes da máquina poderiam ser fabricados por uma sociedade medieval tardia, e qualquer cavalo ou roda d'água poderiam alimentá-la. Obviamente, à medida que a tecnologia avançasse, ele poderia melhorá-lo para ser movido por motores a vapor. No entanto, isso era um sonho distante, ele precisava de um modelo inicial construído para agora. O aço de alta qualidade era atualmente uma mercadoria rara. Com a introdução do processo Bessemer, ele conseguiu muitas coisas com ele,
Os usos do aço de alta qualidade eram infinitos. Em última análise, Berengar exigiria um alto forno para converter minério de ferro em ferro-gusa, que foi então convertido em aço pelo processo Bessemer. Embora nos dias de hoje, o alto forno já deveria ser inventado. Ele tinha certeza de que uma região rica em recursos como Kufstein já teria uma em sua cidade local. Se não o fizessem, ele simplesmente convenceria seu pai a construir um ao lado do conversor Bessemer. Ele desenvolveu um segundo conjunto de projetos para o alto forno, caso ainda não houvesse um presente em Kufstein. Depois de terminar seus projetos e deixá-los secar, Berengário pegou os pedaços de pergaminho e os segurou cuidadosamente enquanto se aproximava do escritório de seu pai. O sol estava começando a se pôr quando ele bateu nas robustas portas de carvalho. Pouco depois, ele pôde ouvir a voz profunda da resposta de seu pai. Berengário respirou fundo e expirou antes de entrar no escritório do pai. Dentro da sala viu uma grande mesa onde seu pai estava sentado, revisando a papelada. Uma pequena biblioteca dentro da sala cobria as paredes, principalmente cheia de livros de importância direta para administrar os assuntos do reino. Uma pequena lamparina a óleo estava acesa e estava sobre a mesa, iluminando a sala cada vez mais escura e, mais importante, o pergaminho em que o barão estava escrevendo. Segar nem mesmo desviou o olhar para o filho enquanto se concentrava inteiramente em sua papelada. É melhor que isso seja importante. Berengário pigarreou apresentou os documentos ao pai, que passara a maior parte da tarde redigindo. Gostaria que você desse uma olhada nisso. É de extrema importância para a produção de aço em nosso reino. Segar fez uma pausa ao ouvir o pedido do filho e colocou a pena sobre a mesa. Ele olhou para o filho com um olhar interrogativo como se questionasse se seu tempo seria desperdiçado examinando os documentos. Mesmo assim, ele os agarrou e os examinou uma ou duas vezes antes de colocá-los no chão e suspirar. O que exatamente estou olhando aqui? Segar pode ter sido um estadista eficiente e um renomado guerreiro, mas não se importava com a engenharia. Como tal, ele precisava de uma explicação para as plantas. Berengário engoliu a saliva que se acumulara na boca e começou a pregar ao pai sobre a beleza dessa nova invenção. Padre, com este aparelho seremos capazes de produzir grandes quantidades de aço de alta qualidade em um curto período de 20 minutos. Não só isso, mas o subproduto deste aparelho poderá atuar como um fertilizante eficiente para aumentar produção. Um olhar de choque apareceu no rosto de Segar enquanto ele examinava as plantas mais uma vez. Embora não entendesse completamente o que estava vendo, as perspectivas de que Berengário se gabava eram simplesmente boas demais para serem ignoradas. No entanto, uma pergunta repentina apareceu em sua mente quando ele expressou sua preocupação. Onde você adquiriu isso? Berengário esperava tal pergunta e, como tal, teceu uma grande história de como ele encontrou um mercador viajante do Extremo Oriente, que havia negociado as plantas com Berengário por uma pequena taxa. Embora seu pai fosse cético em relação a essa afirmação, ele ouvira as histórias de quão avançados eram os países do Extremo Oriente e, portanto, decidiu agir de acordo com o pedido de Berengário. Tudo bem, amanhã vou convocar o melhor engenheiros da região. Se ele puder confirmar que essa tecnologia é legítima, vou implementá-lo o mais rápido possível. Berengário sorriu e fez uma reverência respeitosa ao pai. Sinceramente, isso tinha corrido melhor do que ele pensava. És obrigado por ouvir meu pedido, pai. Com isso dito, Segar pegou sua caneta e voltou para sua papelada. Se isso é tudo, então você está demitido. Berengário curvou-se mais uma vez ao orgulhoso barão antes de sair de seu quarto com um largo sorriso no rosto. A introdução do processo Bessemer e do alto forno foram apenas as primeiras fases de seus planos de modernização. Seu próximo objetivo seria implementar o sistema de 4 campos e irrigação básica. Algo que ele não seria capaz de explicar negociando com mercadores. Assim, ele teria que reservar um tempo para visitar os campos e conversar com o campesinato. No entanto, esses eram seus planos para o futuro próximo. Por enquanto, ele pretendia descansar. Seu corpo estava dolorido do exercício intenso que ele se forçara a fazer esta manhã, e não seria mais fácil seguir em frente. Depois de parar na cozinha para um breve lanche, Berengário voltou ao seu quarto para descansar. Antes que ele percebesse, ele realmente caiu no sono profundo, sonhando com sua vida passada e atual e os eventos que se desenrolaram. Tirania de Aço Capítulo 4 Um novo dia. A luz do amanhecer brilhou através das janelas dos alojamentos do castelo e no rosto de Berengário. No momento em que os raios do sol tocaram seu rosto,
Ele acordou de seu sono. Sentando-se enquanto esfregava os ombros, ele bocejou pesadamente, ainda cansado do treino do dia anterior. Na verdade, a maior parte de seu corpo estava dolorido. No entanto, isso não o impediu de fazer o que precisava fazer. Berengar rapidamente vestiu uma roupa simples e larga e começou seu exercício diário, que durou bem mais de uma hora. Ele estava coberto de suor quando voltou ao castelo, e toda sua estrutura muscular estava doendo. Só depois de meia hora de banho ele se sentiu confortável o suficiente para começar o trabalho de hoje. Sua nova atitude chocou não apenas sua família, mas também os servos do castelo. Acordar cedo, exercitar-se, comer carne e interessar-se pelos assuntos do reino eram coisas de que Berengário raramente participava. Depois que a febre baixou, ele se tornou uma pessoa inteiramente nova aos olhos daqueles que o conheciam. Essa percepção pode não ser totalmente falsa, considerando que havia dois conjuntos de memórias contidos na mente de Berengário. Embora não tivesse certeza se ainda era a mesma pessoa que era antes, simplesmente iluminada pelas memórias e conhecimentos que Julian possuía, ou se era realmente Julian habitando o corpo de Berengário. Nada disso realmente importava, afinal, no que lhe dizia respeito, sua identidade era de Berengar von Kufstein, e agora ele tinha o potencial de transformar as terras de sua família em um império industrial com as lembranças que adquiriam de sua experiência de quase morte. Embora fosse necessário muito tempo e esforço para alcançá-lo, ele agora estava convencido de que era seu destino levar o baronato de Kufstein era industrial. Na verdade, como herdeiro, ele tinha pouca autoridade no domínio e não podia continuar mentindo para seu pai sobre onde havia encontrado tais invenções únicas. Afinal, o velho teimoso não confiou em sua palavra e optou por procurar um engenheiro que pudesse verificar a funcionalidade dos projetos. O homem que ele estava procurando ainda não havia chegado. Assim, tudo o que Berengário podia fazer era educar-se mais sobre os assuntos do reino. O jovem lord havia optado por fazer sua refeição dentro dos limites da biblioteca do castelo, onde repassava importantes informações sobre a história das finanças do baronato. Ele ficou rapidamente consternado com as suas descobertas. Apesar de ser uma região tão rica em recursos, os barões da família von Kufstein não conseguiram capitalizá-la. Ele silenciosamente balançou a cabeça enquanto fechava o livro e pensava consigo mesmo. Isto é o que acontece quando você deixa uma casa de guerreiros para agir como administradores todo-poderosos em um terreno de quase 375 milhas quadradas e contém cerca de 20.000 pessoas. Ele sabia que eles estavam limitados à tecnologia medieval, mas apesar de ser uma região notável por suas reservas de ferro, eles mal haviam investido na mineração de um recurso tão valioso. O pouco que foi extraído foi vendido como minério para grandes cidades em todo o reino. Havia usos muito melhores para esses materiais. A economia dependia em grande parte da agricultura de subsistência. Era bem e verdadeiramente um estado feudal atrasado. Mesmo a cidade vizinha nada mais era do que uma vila agrícola sem qualquer indústria substancial. Ele estava começando a ficar com dor de cabeça lendo sobre como as terras de sua família eram primitivas. Justo quando ele estava prestes a xingar em voz alta, ele notou sua irmã Henrietta escondida atrás de uma das estantes enquanto olhava para ele de longe. Ele quase soltou uma risada quando viu a garota olhando para ele como um coelho assustado. Evidentemente, as mudanças no comportamento de seu irmão mais velho nos últimos dias foram assustadoras para a jovem. Ela estava começando a pensar que ele estava possuído. Tomando um gole do copo d'água, Berengário não desviou a atenção dos livros que lia. Quando a jovem pensou que estava a salvo de ser notada, ele soltou um suspiro. Henrietta, eu sei que você está aí. A jovem estremeceu ao ouvir suas palavras. Ela foi vista por seu irmão mais velho ou pelo demônio que potencialmente tomou seu lugar. Assim, ela entrou em pânico e saiu da biblioteca sem dizer uma palavra. Berengário riu consigo mesmo ao ver a moça fugindo do local. Ele só podia adivinhar o que a compeliu a se envolver nesse comportamento. No entanto, agora não era o momento de se preocupar com os assuntos triviais das crianças. Ele passou a maior parte do dia na biblioteca estudando tudo, desde assuntos financeiros do reino, produção agrícola e mineira, bem como poderes da região. Como um membro de baixo escalão da nobreza, havia poderosos senhores que governavam seu pai. Os von Kufsteins eram navios diretos para os von Habsburgs, que eram os governantes do Ducado da Áustria e do Condado do Tirol. Evidentemente, seu irmão mais novo Lambert estava noivo de uma das filhas de um ramo da família von Habsburg,
o que era considerado uma grande honra para a casa de von Kufstein. Curiosamente, apesar de ser o irmão mais velho um homem adulto, Berengário permaneceu solteiro e não prometido. Em grande parte devido a preocupações com sua saúde e se ele viveria ou não o suficiente para ser pai de um filho. Berengário não se importava com tal destino, afinal de contas, em sua vida anterior, ele era um homem que tinha falhado completa e totalmente em conseguir uma namorada até seus 20 e tantos anos. A menos que ele se tornasse algo de valor, ele também não conseguiria uma noiva nesta vida. Embora ele não estivesse preocupado com essa possibilidade, sua busca por uma noiva se tornaria muito mais fácil quando ele finalmente ganhasse algum músculo. Só pela aparência, ele tinha certeza de que poderia conquistar uma linda noiva, mesmo que ela não passasse de uma plebeia. Embora ele duvidasse muito que sua família consentisse em tal união. Afinal, ainda era feudal, e a nobreza não se casava com plebeus. Berengário deixou essas questões de lado por enquanto. Se ele escolhesse seu próprio par, primeiro precisaria de autoridade e fisicalidade para sustentar suas alegações de que agora estava saudável. Ambos estavam muito longe de onde ele estava atualmente. Depois de passar a metade do dia examinando os assuntos do reino, ele notou que o sol já havia se posto e então decidiu que agora seria um bom momento para perguntar sobre as descobertas de seu pai sobre seus projetos. Certamente ele já deve ter consultado um engenheiro. Deve haver pelo menos um deles servindo seu pai. O jovem Lord recolocou os livros em seus devidos lugares e saiu da biblioteca, percorrendo os corredores do castelo até chegar à porta do escritório de seu pai. Antes que pudesse bater nele, ele ouviu uma conversa desagradável entre três homens, um dos quais ele reconheceu ser seu pai. Eu não me importo com a formação sofisticada de Sr. Engelbert. Estou no campo da engenharia há mais de 30 anos e digo que os projetos são brilhantes. Eles funcionarão exatamente como seu filho descreveu meu suzerano. Uma zombaria seguiu a afirmação do velho, seguida pelo que soou como uma voz muito mais jovem. Senhor, não dê ouvidos a esse velho rabugento, ele é um plebeu. Ele não tem a educação em que recebi. Projetos nada mais são do que rabiscos de uma criança que pensa que sabe uma coisa ou duas sobre engenharia. Berengário já podia dizer por essa única declaração que o homem que dissera tal coisa sobre o conversor Bessemer era um idiota que contava com uma alta bagagem para obter sua posição. Em última análise, seu pai não o decepcionou. Depois de ouvir os dois engenheiros discutindo os projetos, soltou um longo suspiro antes de afirmar sua autoridade. Sr. Engelbert, você pode nos deixar agora. Tenho muito a discutir com meu engenheiro-chefe e embora Alex não pudesse ver, ele podia adivinhar a expressão no rosto do tolo agora e sorriu com satisfação. De repente, a porta se abriu e ele ficou cara a cara com o homem conhecido como Sr. Engelbert. O homem estava em seus 20 e tantos anos e tinha cabelos castanhos claros na forma de um rabo de cavalo com olhos verdes. Ele vestia um gibão excessivamente adornado, sinalizando a riqueza que possuía. Ele era exatamente o tipo de babaca mimado que Berengar esperava ver. Depois de examinar o anel em seu dedo, que exibia uma cabeça de javali gravada nele, Berengário pôde adivinhar a identidade do homem diante dele. O nome do homem era Engelbert Yotzer, e ele era filho de um dos cavaleiros de Segard. Assim como Berengário teve um palpite, o homem alcançou sua posição como um dos engenheiros de seu pai, apenas por causa de sua formação. Mesmo para os padrões deste mundo, o conhecimento de engenharia de Engelbert era uma piada. Um nobre mimado como ele não precisava prestar atenção em seus estudos o suficiente para se tornar competente em tal campo. Se depois de ver o jovem, ele apenas caluniou passivamente, o rosto de Engelbert ficou azedo. A última coisa que ele queria era ver o filho do barão, parado do lado de fora da porta, ouvindo seus comentários descortês. No entanto, o estrago estava feito, e Berengário limitou-se a olhar para Engelbert como se estivesse olhando para um tolo. Depois que Engelbert saiu furioso, Berengário ouviu a voz autoritária de seu pai atrás da porta. Você pode entrar. Evidentemente, o velho barão estava ciente da existência de seu filho fora da porta do escritório o tempo todo. Agora que Berengário havia entrado no escritório, viu-se sendo observado intensamente por seu pai, um velho de seus 50 e tantos anos que ele entendia ser o engenheiro-chefe do baronato. Com essas duas autoridades olhando para ele, Berengário não podia deixar de se sentir nervoso como se estivesse prestes a ser repreendido. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances, tenho certeza